Nós já fizemos muitos vídeos sobre animais gigantes, poderosos e, às vezes, extremamente assustadores. Mas hoje, vamos deixar essas cenas arrepiantes de lado e tirar um momento para relaxar e mergulhar em um mundo completamente diferente. O mundo da fofura capaz de derreter corações. Vamos admirar juntos criaturas pequenas, macias e tão adoráveis que você vai querer abraçá-las na mesma hora. E o melhor, muitas delas podem ser legalmente domesticadas. Ou seja, você pode transformar uma ou várias em companheiras encantadoras. Então, o que você está esperando? Vamos explorar a lista dos pets mais fofos que você pode ter de forma legal. E prepare-se, porque ela vai te fazer sorrir do começo ao fim. 15. Capra Hercus. Cabra doméstica. Cabritinhos são praticamente irresistíveis de tão fofos. Mas não se deixe enganar pela aparência. Esses bichinhos que parecem inofensivos às vezes podem dar bastante trabalho. Antes de adotar uma cabra como pet, é importante saber de algumas coisas. Primeiro, cabras são animais de rebanho. Não importa a raça, elas não gostam de ficar sozinhas. Criar apenas uma vai resultar em uma cabra triste e solitária. O ideal é ter pelo menos duas, para que façam companhia uma à outra. Além disso, cabras mastigam praticamente tudo o que encontram. Flores, plantas, roupas no varal e até o seu carro, se vacilar. Por isso, é necessário preparar um espaço adequado, com bastante grama ou feno para satisfazer o instinto de roer. Se quiser algo menor, considere as cabras anãs ou pygmy, que são mais amigáveis, divertidas e fáceis de lidar. Mas lembre-se, ter cabras exige tempo, esforço e dinheiro. E embora seja legal em muitos lugares, algumas cidades proíbem a criação de gado em áreas residenciais. Então verifique as leis locais antes de adotar. Resumindo, cabras não são para todo mundo, mas se você estiver preparado, pode se apaixonar. 14. Pombo doméstico. Um amigo alado surpreendente. Quando se fala em pombos, você provavelmente pensa naqueles que vivem nos telhados ou parques. Mas os pombos domésticos, especialmente os da espécie Rock Pigeon, são uma história bem diferente. Eles foram domesticados e criados como pets há centenas de anos. Com o tempo, várias raças foram selecionadas para funções específicas. Uma das mais famosas é o pombo-correio, conhecido por sua habilidade incrível de orientação. Esses pássaros conseguem voltar para casa de distâncias de até 1000 quilômetros, sem GPS, apenas usando o seu bússola biológica. Durante guerras, pombos atuaram como verdadeiros heróis, levando mensagens através do fogo cruzado e salvando inúmeras vidas. Alguns até receberam medalhas por bravura. Se quiser ter pombos, prepare um viveiro seguro, longe de roedores e predadores. Eles precisam de espaço para voar, água limpa e uma dieta equilibrada. Pode parecer uma escolha incomum, mas pombos são inteligentes, dóceis e cheios de personalidade. Um amigo alado que pode te surpreender. 13. Jabuti. O morador mais longevo do seu quintal. Ter um jabuti como pet é algo especial, mas não é permitido em todos os lugares. A posse depende da espécie e da forma como você a adquiriu, já que as leis variam de país para país, e até entre estados e municípios. Antes de adotar um jabuti, verifique a legislação da sua região. Como répteis, eles não regulam a temperatura corporal sozinhos e precisam de exposição ao sol ou lâmpadas UVB para manter o metabolismo saudável. Eles necessitam de espaço amplo, com áreas de sol, sombra e abrigo seguro. A dieta é basicamente vegetariana, folhas, grama e, às vezes, insetos. E adoram procurar comida, então um espaço que permita esse comportamento é ideal. Você acha que jabutis são lentos? Alguns podem se mover a até 5 km por hora e adoram cavar. Não se surpreenda se o seu tentar fugir cavando um túnel. Jabutis são dóceis, fascinantes e vivem muito, até 100 anos. Então, se você já não é tão jovem, é bom pensar em quem vai herdar o bichinho no futuro. Olá! A tarântula, com seu corpo grande e peludo, pode ser um ótimo pet, ou o seu pior pesadelo. Depende de você ter medo de aranhas ou não. Mas, se tiver coragem, são animais surpreendentemente fáceis de cuidar. São limpos, silenciosos, exigem pouco espaço e geralmente são dóceis. Por serem animais exóticos,
precisam de um terrário bem montado e dieta específica, bem diferente da de cães e gatos. Um detalhe importante: algumas espécies vivem mais de 20 anos, ou seja, é um compromisso de longo prazo. Elas são solitárias. Então, se você quiser ter mais de uma, precisa mantê-las separadas. E atenção, são mestres da fuga. Verdadeiros rudines de 8 patas. Um terrário mal fechado pode render um susto enorme ao encontrar uma aranha gigante passeando pela sala. Elas não gostam de carinho, então se você procura um pet para abraçar, esqueça. Apesar de algumas pessoas deixarem a tarântula andar pela mão, suas mordidas doem, e quando ameaçadas, elas podem soltar pelos urticantes que irritam a pele, como se fossem minúsculos espinhos. Olha só, o ator George Clooney tinha um porco chamado Max, e assim, ele amava tanto o bichinho que levava até para o set de filmagem. Max virou praticamente uma estrela dos bastidores, alegrando toda a equipe. Dizem até que o apego do Clooney ao porco atrapalhou alguns de seus relacionamentos. Ele preferia Max às namoradas. E, sinceramente, dá pra culpar o cara? Porcos são pets incríveis. São inteligentes, fáceis de treinar e muito carinhosos. O único problema mesmo é o tamanho. Muita gente compra um mini porco, achando que ele vai ficar pequenininho, só para descobrir alguns meses depois que está dividindo o sofá com um verdadeiro Pumba. Agora, se você tem espaço, tempo e paciência, ter um porco pode ser maravilhoso. Eles podem ser treinados para usar caixa de areia e até para passear na coleira. Mas precisam de ração própria e comem bastante, de 3 a 4 quilos de comida por dia, dependendo do tamanho. E claro, produzem bastante sujeira. Então, prepare-se para lidar com isso. Se você quer um pet simples, esquece a arara azul. Esse pássaro magnífico exige cuidados dignos de profissional, viu? Criar uma é como assumir um emprego em tempo integral para cuidar de um cavalheiro emplumado. Elas precisam de muito espaço. Não é só uma gaiola. Muitas vezes é um cômodo inteiro. E são especialistas em escapar, sabem abrir trancas, desmontar fechaduras e até quebrar gaiolas. Com aquele bico super potente, conseguem destruir objetos duros com facilidade. Então o treinamento é essencial. Não só para controlar o comportamento, mas para criar um vínculo saudável. A boa notícia é que são super inteligentes, adoram aprender e interagir, o que deixa o treinamento até divertido. São as maiores araras do mundo, quase do tamanho de uma águia careca. Mas por trás desse tamanho todo tem um coração leal e afetuoso. Se forem bem cuidadas, viram companheiras fiéis, super charmosas e, olha, um pouquinho dramáticas se forem ignoradas. O quincajou, ou urso do mel, é um dos pets mais exóticos e curiosos que você já viu. À primeira vista parece um macaco, mas é parente próximo do guaxinim e do panda vermelho. Vindo das florestas tropicais da América Central e do Sul, ter um quincaju pode ser legal, exigir licença ou até ser proibido, dependendo do país ou do estado. Apesar da carinha fofa, manter um animal selvagem desses em casa é um baita desafio. Paris Hilton teve um quincaju. E sinceramente, isso foi um sinal vermelho para muitos especialistas. Eles precisam de muito espaço para escalar e de uma dieta bem variada. São bagunceiros, difíceis de treinar e exigem muito tempo de cuidado. Então, a conclusão é: só porque uma celebridade tem, não significa que você também deva ter. Às vezes, é melhor só admirar de longe. Sim, eles são encantadores. Com olhos grandes e corpo minúsculo, é impossível não se apaixonar à primeira vista. Mas não se deixe enganar pela aparência, porque criar um sagui é bem mais difícil do que parece. Nas décadas de 1960 e 1970, eles eram pets super populares. Mas em 1975, os Estados Unidos proibiram a importação desses macacos. Ainda assim, em alguns estados, é legal tê-los. O problema é que são extremamente difíceis de cuidar. Eles não aprendem a usar banheiro como cães ou gatos e precisam usar fraldas o tempo todo. E mesmo assim, podem atirar fezes quando estão de mau humor. Sim, eles realmente fazem isso. Também precisam de estímulo constante. Sem brincadeiras e atenção, ficam irritados e destrutivos, transformando sua casa num caos. Resumindo, fofos? Sim, mas definitivamente não são para iniciantes. A capivara
o maior roedor do planeta, impressiona não apenas pelo seu tamanho, mas também pelo seu jeito calmo, os olhos semicerrados e o focinho redondinho que parece uma uva madura. Com uma natureza tranquila, a capivara é, de fato, uma candidata interessante se você está procurando um animal de estimação diferente. Mas não se apresse para preparar o cercado, pois ter uma capivara como pet não é legalizado em todos os lugares. Nos Estados Unidos, apenas alguns estados permitem a criação, e mesmo assim muitos exigem licenças ou condições específicas. Há estados onde é totalmente proibido. Portanto, se você sonha em passear pelo jardim com sua capivara, verifique antes as leis locais. Como animais sociais, as capivaras não gostam de ficar sozinhas. O ideal é ter pelo menos duas para que façam companhia uma à outra. Além disso, elas precisam de um espaço amplo para se exercitar e, principalmente, de um lago ou piscina para nadar, pois são excelentes nadadoras e possuem membranas entre os dedos. Na alimentação, são simples, basta fornecer capim, feno ou madeira para mastigar e desgastar os dentes. Se você prefere uma versão mini da capivara, o porquinho da Índia é uma alternativa mais fácil de cuidar, mas que mantém todo o charme fofo do original, com orelhas grandes, olhar esperto e uma pelagem incrivelmente macia. A chinchila não é apenas adorável, mas também um dos roedores favoritos como animal de estimação. Não espere que ela seja tão apegada quanto cães ou gatos, que foram domesticados há milhares de anos. Mas com paciência e cuidado, a chinchila pode se tornar bem próxima do tutor. Diferente de outros pets, a chinchila pode viver sozinha, desde que receba atenção e um ambiente adequado. Nativa das regiões montanhosas da América do Sul, está acostumada a climas frios, por isso é importante manter o ambiente em temperatura amena para evitar problemas de saúde. As chinchilas são mais ativas ao amanhecer e ao entardecer. Gostam de se exercitar e são extremamente curiosas. É preciso oferecer brinquedos seguros, pois elas têm o hábito de roer tudo o que encontram. O detalhe mais curioso? Elas não tomam banho com água, mas sim com pó. Esses banhos de pó ajudam a manter a pelagem limpa, saudável e super macia. Um cuidado essencial para quem quer manter a beleza desse animalzinho. Quando falamos em pets fofos, o ouriço não é o primeiro que vem à mente. Mesmo assim, com seu tamanho pequeno, corpo coberto de espinhos e olhos pretinhos, é difícil resistir ao seu charme. Mas será que você deveria ter um como animal de estimação? Por natureza, o ouriço é um animal selvagem e não foi domesticado como cães, gatos ou coelhos. Algumas pessoas conseguem criá-los em casa, mas isso não significa que seja uma escolha fácil para todos. Criar um ouriço apresenta desafios consideráveis. No Reino Unido, por exemplo, é permitido, mas existem exigências rigorosas que a maioria das famílias teria dificuldade de cumprir. De acordo com a RSPCA, os ouriços precisam de liberdade para procurar alimento, principalmente insetos, e caminhar longas distâncias à noite. Mantê-los em um espaço pequeno ou gaiola pode causar estresse e prejudicar sua saúde. Se você realmente gosta dessa espécie fascinante, a melhor opção é tornar seu jardim amigável para ouriços, para que eles possam visitá-lo livremente. Assim você pode observá-los e cuidar deles sem precisar tê-los presos. Se você quer um animal de estimação charmoso, cheio de energia e que combine com o estilo de vida moderno, o gato bengal é a escolha perfeita. Apesar de ser um gato doméstico de raça pura, tem a aparência de um pequeno leopardo, forte, elegante e com marcações únicas. O bengal é resultado do cruzamento entre gatos domésticos e o gato leopardo asiático. Por isso, exibe aparência selvagem, mas personalidade dócil, amigável e muito sociável. Esses gatos adoram escalar. Você os verá frequentemente em cima de prateleiras, geladeiras ou qualquer lugar alto da casa. São atletas natos com corpos ágeis e saltos impressionantes. Além de ativos, são inteligentes e aprendem rápido. Muitos desenvolvem hábitos curiosos, como acender e apagar luzes, abrir portas e até brincar com torneiras. Com treinamento, alguns bengals chegam a usar o vaso sanitário. Ter um gato bengal é como viver com um artista acrobata, belo, esperto e sempre pronto para uma nova aventura. Sugar Glider, apesar do nome parecer uma sobremesa, é um marsupial, parente distante dos cangurus e coalas. Esses pequenos animais
Tem uma membrana que vai do pulso ao quadril, permitindo que deslizem pelo ar como uma pipa viva. E olha, sua característica mais marcante é o comportamento social. Eles vivem em grupos na natureza e, se criados sozinhos, podem ficar deprimidos. Portanto, é recomendável ter mais de um. A alimentação é um grande desafio. Na natureza, comem insetos, néctar, seiva de árvores e pólen. É difícil reproduzir essa dieta em casa. Dar apenas frutas não é suficiente e pode causar sérios problemas de saúde a longo prazo. Além disso, precisam de muito espaço para pular e deslizar. Em espaços pequenos, podem engordar, perder agilidade e ficar doentes. Portanto, apesar de fofos, os Sugar Gliders exigem muito tempo, cuidado e dedicação. Não são uma escolha simples para tutores iniciantes. Depois de tantas opções de pets exóticos e exigentes, os coelhos são uma escolha mais simples e familiar. Com sua aparência doce e comportamento gentil, são perfeitos para famílias, especialmente aquelas com crianças. Existem muitas raças de coelhos adequadas para viver dentro de casa. No entanto, eles ainda precisam de higiene, limpeza frequente do espaço e interação com os humanos. Muitos coelhos podem ser treinados para usar uma caixinha de areia, como os gatos. Mas lembre-se de que os dentes dos coelhos crescem continuamente. Então é preciso fornecer brinquedos e objetos para roer, ou seus móveis sofrerão as consequências. Se você criar mais de um coelho, prepare-se para filhotes. Eles se reproduzem com extrema rapidez. Patos. Criaturas engraçadas e sociáveis, mas não para todas as casas. Patos podem parecer animais de fazenda comuns, mas podem ser pets incríveis, se bem cuidados. Com seus olhos inocentes, jeito desengonçado e o som característico quá-quá, conquistam rapidamente o coração das pessoas. Mas atenção! Patos não são animais de interior. Eles precisam viver ao ar livre e só devem ser recolhidos à noite para proteção contra predadores. Além disso, são animais sociais e precisam de companhia. Se você tiver apenas um pato, precisará interagir bastante para que ele não se sinta sozinho. Patos são inteligentes, podem aprender comandos simples e até gostam de carinho. Mas há um problema. Eles fazem muita sujeira. O espaço onde vivem fica sujo rapidamente e alguns donos usam fraldas específicas para patos, trocando-as a cada 4 horas. Portanto, antes de adotar um pato, pergunte-se: você está pronto para ver um pato de fralda andando pelo quintal? Se a resposta for não, talvez seja melhor admirar essas aves de longe. Como diz o ditado popular, criar pets fofos como esses pode ser legal, mas não se deixe enganar pela aparência. Muitos exigem cuidados detalhados, alimentação especial, ambiente adequado e atenção diária. E você? O que acha sobre ter animais exóticos como pets? Já teve algum ou está pensando em ter? Deixe seu comentário, dúvida ou experiência. Vamos adorar saber. E não se esqueça, há muitos outros vídeos incríveis esperando por você. Obrigado por assistir e até a próxima. No 7. Quetzal resplandecente, ou Resplendent Quetzal. Escondido nas florestas nubladas de Guatemala e Costa Rica, o Quetzal resplandecente parece uma criatura saída de um conto de fadas. O macho se destaca com sua plumagem verde esmeralda metálica, peito vermelho flamejante e uma longa cauda suave que esvoaça como uma fita de seda entre as árvores. Uma visão que lhe garante o título de uma das aves mais belas do planeta. O Quetzal vive entre 1.200 e 3.000 metros de altitude, em florestas densas com muitos troncos ocos. Ali, usa seu bico forte para escavar ninhos e criar seus filhotes. O mais notável é que macho e fêmea compartilham as responsabilidades parentais. Revezam-se para chocar os ovos e buscar alimento, principalmente abacates silvestres, figos e pequenos insetos. Assim, desempenham um papel crucial na dispersão de sementes e manutenção da vida da floresta. Possuem ainda uma habilidade curiosa. Conseguem girar a cabeça quase 180 graus para observar o ambiente sem mover o corpo. Na cultura maia antiga, suas penas de cauda eram símbolos reais, e até hoje o Quetzal
é reverenciado como ícone sagrado da liberdade, refletindo sua própria natureza indomável, que não aceita ser aprisionada. No 6. Louva a Deus orquídea, ou Orchide mantis. Escondido entre as folhagens densas das florestas do Sudeste Asiático, vive um ser tão extraordinário que parece pertencer ao mundo dos contos de fadas, o louva a Deus orquídea. À primeira vista, é difícil acreditar que se trata de um inseto. Com pernas delicadas que lembram pétalas e corpo branco-rosado, ele se assemelha a uma flor de orquídea balançando suavemente ao vento. Mas por trás de sua beleza frágil, esconde-se um predador habilidoso. Sua camuflagem não serve apenas para escapar de inimigos, mas também como armadilha perfeita. Borboletas, abelhas e moscas, atraídas pelo que acreditam ser uma flor, tornam-se vítimas de seu ataque veloz, capturadas pelas fortes patas dianteiras. O fascínio desse louva a Deus está na harmonia entre delicadeza e instinto mortal. Ele não precisa gritar nem se exibir, basta existir, sereno, elegante, hipnotizante. O louva a Deus orquídea nos mostra que, no mundo natural, o silêncio também pode ser uma forma de poder. Uma arte sutil que só os mais atentos conseguem apreciar plenamente. Número 5. Beija-flor de coroa violeta, também conhecido como Violet Crowned Wood Nymph. Não é um diamante cintilante, tampouco uma esmeralda reluzente. Às vezes, a beleza mais pura se manifesta na forma humilde de um pequeno beija-flor chamado beija-flor de coroa violeta. Seu corpo diminuto brilha em tons de verde, como se estivesse coberto por poeira estelar no coração das florestas tropicais da América Central, enquanto sua coroa violeta cintila como uma pequena auréola. Quando voa entre as flores, suas asas batem tão rápido que se tornam quase invisíveis, refletindo a luz em faíscas que lembram fogos de artifício em miniatura. Um instante que parece saído de um sonho. Apesar do tamanho, esse pássaro desempenha um papel vital no ecossistema tropical. Transportar pólen de flor em flor, semeando vida em silêncio. Não faz alarde, não busca a atenção, mas cada aparição sua traz um novo ritmo à floresta. O beija-flor de coroa violeta nos recorda que, às vezes, a verdadeira beleza e força não precisam de palavras, mas brilham através da delicadeza, como se a própria mão de Deus tivesse pintado cada detalhe da criação com sabedoria e amor. Número 4. Cotinga espelhada, ou Spangled Cotinga. Existem criaturas que não precisam cantar nem realizar danças elaboradas, mas que ainda assim fazem a floresta inteira parar para admirá-las. A cotinga espelhada, a joia celeste da Amazônia, é uma prova deslumbrante disso. O macho ostenta uma plumagem azul clara como o céu ensolarado dos planaltos, adornada por um pescoço roxo que lembra o pôr do sol dissolvendo-se nas nuvens. Não precisa chamar atenção nem exibir-se. Sua simples presença já é uma declaração de beleza. Frequentemente visto repousando no alto das árvores, onde a luz atravessa as folhas, suas penas não apenas refletem a luz, parecem emanar um brilho próprio. É como se a natureza tivesse escolhido esse pássaro como o ponto de destaque perfeito na tela da floresta tropical. A dieta da cotinga é composta principalmente por frutas, tornando-a um elo essencial na dispersão de sementes e na manutenção da biodiversidade da selva. Sua beleza é um lembrete suave. As maravilhas mais preciosas da criação não precisam ostentar. Elas apenas existem, silenciosas, humildes, e o mundo ao nosso redor já se torna mais radiante por causa disso. Número 3. Dragão marinho folhado, também chamado de Leafy Sea Dragon. Você já viu uma criatura marinha que parece ter sido esculpida a partir de algas? Se não, conheça o dragão marinho folhado, uma obra-prima viva das águas cristalinas do sul da Austrália.
Esse ser extraordinário possui nadadeiras finas e delicadas, que crescem ao longo do corpo como pequenas folhas balançando ao ritmo das correntes marinhas. Essa aparência única o transforma em mestre da camuflagem, confundindo observadores que mal conseguem distinguir planta de animal. Diferente de seu parente próximo, o cavalo marinho, o dragão marinho não nada com rapidez ou força. Ele flutua suavemente como um pedaço de alga, deixando-se guiar pelas correntes em um movimento sereno, como se o oceano inteiro o conduzisse em um balé silencioso. Sua graça hipnótica faz dele uma das criaturas mais belas do mar, não por cores vibrantes, mas por sua delicadeza, serenidade e pela arte de se esconder no vasto mundo subaquático. Número 2. Pavão indiano. Nenhuma ave carrega tanta imponência e esplendor quanto o pavão indiano. Quando o macho abre sua cauda em um ritual de cortejo, a floresta inteira parece prender a respiração diante do espetáculo. Em uma cauda que pode ultrapassar 1,5 metro, centenas de olhos azuis, verdes e dourados se movem em harmonia, criando uma dança de luz hipnotizante. Ave nacional da Índia, o pavão habita florestas secas, campos abertos e até áreas agrícolas do subcontinente. Embora saiba voar, prefere caminhar com passos firmes e elegantes ao amanhecer e entardecer em busca de sementes, insetos, pequenas cobras e até presas venenosas. Um detalhe curioso: os pavões costumam vocalizar antes da chuva, razão pela qual, desde tempos antigos, foram considerados meteorologistas naturais. Durante a época de reprodução, os machos se reúnem em grupos, participando de verdadeiros concursos de beleza, onde a confiança e o esplendor das penas são as chaves para conquistar uma parceira. Mais do que belo, o pavão é símbolo sagrado na cultura, presente em mitos hindus e na arquitetura de templos, representando pureza, divindade e majestade atemporal. Número 1. Peixe-anjo imperador juvenil. Ao se deparar pela primeira vez com um peixe-anjo imperador juvenil, você pode pensar que está sonhando. Essa pequena criatura desliza entre os recifes, exibindo padrões hipnóticos de espirais azuis e brancas que lembram um labirinto vivo, como se fossem pinceladas vindas de um mundo de fantasia. Mesmo ainda jovem, sua beleza é capaz de paralisar o olhar de quem o encontra. Cada movimento suave reflete a luz em efeitos tridimensionais fascinantes. Um espetáculo visual que parece digital, mas que respira e pulsa nas águas profundas. Com o tempo, ao atingir a fase adulta, suas formas em espiral desaparecem, dando lugar a listras azuis e amarelas marcantes, de uma beleza mais forte e definida. Mas é justamente nessa transição que o peixe-anjo juvenil atinge o auge de sua beleza misteriosa. Esse ser marinho é como um sussurro do oceano, lembrando-nos de que há belezas efêmeras na vida, que surgem por um instante e desaparecem, mas que, uma vez vistas, permanecem para sempre gravadas na memória. Obrigado por me acompanhar nesta jornada de descobertas sobre as criaturas mais extraordinárias que Deus criou para este planeta. Cada ser, do menor ao mais grandioso, reflete a sabedoria e o amor infinito do Criador. Detalhes aparentemente simples, como asas transparentes ou brilhos sob o mar, carregam um propósito e uma beleza que nenhum ser humano seria capaz de recriar. Que possamos juntos ser guardiões dessa beleza sagrada, para que as futuras gerações ainda contemplem as obras vivas da natureza e, através delas, reconheçam a mão amorosa de Deus em cada detalhe. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar acompanhando essas aventuras maravilhosas, pois ao proteger a natureza, você também preserva o sagrado presente que Deus concedeu à humanidade.